Olá, nós estamos começando o quinto episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma pergunta da audiência que foi mandada via Instagram sobre a relação comprimento de onda e sanidade de plantios. Isso envolve uma questão mais ampla que é a compreensão da reflectância da vegetação, as aplicações práticas dessa reflectância. E para isso, então, é importante que a gente tenha uma compreensão de como funciona o comportamento espectral da vegetação. Quando a gente fala de espectroscopia, que são estudos de espectros, né, de reflectância, na maioria das vezes, nós estamos avaliando como é que o alvo reflete a luz que está incidindo sobre ele. Se eu jogar uma luz sobre uma folha, sobre um arbusto, uma árvore, eles vão tender a ter um comportamento espectral característico. Isso é o que individualiza os alvos de superfície. É como se fosse a impressão digital desse alvo. Então vamos entender o seguinte: uma vegetação, ela começa no visível com uma absorção na região do azul, depois um pico no verde, absorve no vermelho, sobe para o infravermelho próximo, aparecem duas pequenas absorções decorrentes da presença de água e depois vêm duas outras feições maiores no infravermelho de ondas curtas. Então a gente consegue separar o nosso espectro de reflectância de vegetação em três grandes regiões: visível e infravermelho próximo, onde temos as feições decorrentes da fotossíntese. Depois a gente vai para o infravermelho próximo ainda, com feições decorrentes da água que está, o conteúdo de água que está nas células das folhas, e mais à frente, no infravermelho de ondas curtas, nós temos as feições decorrentes da água livre na planta. Então, é interessante a gente compreender o espectro, porque, como eu já falei em episódios anteriores, quanto mais você compreende como o seu alvo reflete, mais independente você se torna na análise do seu alvo. E no caso da vegetação, quando a vegetação vai secando, essas feições decorrentes da fotossíntese vão desaparecendo. Eu tenho uma absorção no azul, um pico no verde, depois uma absorção no vermelho. Há uma tendência de, ao sumirem, ao serem obliteradas essas feições, esse pico do verde ir se deslocando para o amarelo, para o vermelho e para o marrom. Não é isso que a gente vê quando uma folha vai secando? Então, esse tipo de compreensão nos permite avaliar essa sanidade dos plantios que o nosso amigo perguntou. Normalmente, quando você tem alguma doença associada à sua planta, você tem manchas na folha que vão mudar o comportamento espectral. Você tem uma perda de atividade fotossintética, você tem uma perda de vigor, né? E com isso você acaba mudando o espectro. Então, essa relação ela é extremamente importante. Pode ser que uma doença venha a desidratar a planta, então os conteúdos de água, tanto na estrutura celular como água livre, começam a sumir, assim como quando a vegetação vai secando. Então a gente vai tendo uma possibilidade de investigação. Vamos falar um pouquinho sobre algumas rupturas paradigmáticas, né, algumas mudanças de forma de pensar a vegetação no sensoriamento remoto que foram surgindo ao longo do tempo. Eu diria que um marco importante foi o sensoriamento remoto hiperespectral. Essa área do conhecimento hiperespectral, ele permite que, como você tem centenas de imagens, você consiga ver o valor de reflectância em cada imagem e consiga construir o espectro do seu pixel. Então ele é uma forma de você fazer uma espectroscopia, ou seja, um estudo do espectro a partir do imageamento. Por isso que ele é chamado também de espectroscopia de imageamento. Pois bem, então, se eu pego um pixel de vegetação sadia, eu tenho um comportamento típico da vegetação nesse pixel. Já se essa vegetação estiver
com algum tipo de fitopatologia, né, ele já começa a apresentar variações. Se ela estiver envelhecendo, idem. Se ela estiver perdendo umidade, idem. Então, é uma possibilidade de você espacializar os diferentes tipos de relações. Uma outra questão que eu acho que foi bastante interessante foram os hiperespaciais, porque você começou a poder investigar a dinâmica fotossintética em ambientes pequenos. Às vezes, estudar o indivíduo. Eu tenho visto alguns trabalhos feitos com drone que mostram, por exemplo, falhas de cultivo em determinadas linhas de cultivo, ou seja, a planta não se desenvolveu como deveria. Então, o técnico, o processador, ele começa a trabalhar na escala da planta, do indivíduo vegetal. Isso é um avanço bastante significativo. Não só com sistemas orbitais, como é o caso de sistemas de alta resolução espacial, íconos, QuickBird e outros, o próprio Cibers 4, né, com a sua banda pancromática de 5 metros, agora com o Cibers 4A, uma perspectiva de você ter uma resolução melhor ainda, e a possibilidade de você subir um drone e fazer o seu imageamento e fazer a investigação dos indivíduos. Então, essa possibilidade da análise da sanidade está cada vez mais ampla com a presença dos drones. E os hiperespaciais orbitais cada vez mais apresentam mais bandas. Um exemplo disso, o WorldView. O WorldView 2 já trouxe uma banda no amarelo e trouxe também a borda do vermelho. Essa borda do vermelho é uma relação entre a feição espectral na região do vermelho e a subida para o infravermelho próximo, ou seja, seria o final da região do vermelho. E ela é extremamente importante para você entender a dinâmica da vegetação. Não é à toa que sensores como o Sentinel-2 têm várias bandas nessa região do espectro, para você conseguir visualizar. E além disso, o WorldView 2 traz uma banda no amarelo, porque a vegetação, quando vai adoecendo, ou vai envelhecendo, ou vai perdendo atividade fotossintética, ela vai ficando amarelada. Então existe uma banda no verde, uma banda no vermelho, e a gente precisa ver esse intermédio, né? Essa possibilidade, essa faixa intermediária que seria o amarelo. Então é uma possibilidade bastante interessante em termos de avanço. Uma outra possibilidade que eu chamo sempre a atenção são as séries temporais. Existem portais hoje que disponibilizam dados multitemporais e que trazem as assinaturas temporais dos alvos. É muito comum você pegar um pixel de uma área que era uma floresta, ela passa por um corte raso, perde biomassa e depois se estabelece em ciclos de cultura. Então você começa a ver em termos de vegetação como essa dinâmica. Isso é extremamente importante. Da mesma forma, se você tiver uma queimada, você vê uma redução nessa vegetação por um tempo e com isso você começa a investigar, né, os eventos que ocorreram ao longo do período. Então as séries temporais elas são extremamente importantes nessa análise. Uma outra possibilidade é o infravermelho termal, para você também verificar, né, um estresse térmico que possa estar acontecendo na sua área de vegetação. Então, e isso são sistemas sensores cada vez mais disponíveis de forma gratuita aos usuários. Então, é extremamente importante a gente ter essa compreensão de como a coisa está avançando ao longo do tempo. Pois bem, uma outra perspectiva que eu acho que é importante da gente falar é sobre as potencialidades que existem nesses estudos de vegetação. É claro que a gente quer chegar num ponto em que a gente consiga fazer toda uma verificação da dinâmica do ciclo do carbono no âmbito da vegetação, né? A gente tem uma disponibilidade muito grande de informações e cada vez mais a gente está avançando nesse sentido. Mas é importante a gente entender que
as espécies também se diferenciam em função de seus espectros. Então, é comum você encontrar na literatura estudos de diferenciação de espécies, né, com a utilização de sensoriamento remoto. Isso não é novo, mas é bastante interessante. E eu me recordo, alguns anos atrás, eu dando aula num curso de especialização em geoprocessamento, nós tínhamos uma quantidade grande de bolsas, por causa de um convênio que nós tínhamos com as Forças Armadas. Nós tínhamos uma quantidade muito grande de militares fazendo o curso de geoprocessamento. E aí, esses nossos amigos, eles estavam interessados naquela época em compreender como era o comportamento espectral da maconha, porque eles tinham um problema. A Polícia Federal havia solicitado que eles fizessem voos sobre o Vale do São Francisco, mais especificamente numa região chamada de Polígono da Maconha, que vai de Petrolina a Cabrobó, e ali em Pernambuco a gente vai tendo, no próprio rio, as ilhas. Os indivíduos plantam a maconha dentro da ilha e fazem um corredor de vegetação em volta. Então você de lado você não vê o plantio. De cima era complicado porque se fosse helicóptero, né, as pessoas atiravam. Então eles queriam fazer essa investigação por satélite ou algo que fosse mais elevado, né, do que, por exemplo, um helicóptero, para poder fazer esse tipo de leitura. Um avião mais fim de troposfera ou mesmo estratosférico, ou até a plataforma orbital, né, o satélite. E aí era importante entender como era o comportamento espectral e fazer essa diferenciação. Porque é possível? Claro que é. Então você faria todo o mapeamento e iria trabalhar as questões, né, a partir dessa análise. Pois bem, então para isso é importante que a gente tenha uma compreensão de como funcionam o verdor, a umidade e a senescência. O verdor, ele por definição seria quão fotossinteticamente ativo é uma vegetação, ou seja, quão vigorosa ela está, quão disponível ela está para realizar os seus processos biofísicos. A umidade é a quantidade de água que você tem disponível dentro da planta, para que ela possa, né, desenvolver também as suas atividades. E a senescência é um processo de envelhecimento. Então, existem índices espectrais, e os índices nada mais são do que medições de feições de absorção ou de comportamentos de espectros. Veja, quando eu falo, por exemplo, de verdor, um dos índices mais usuais em sensoriamento remoto para esse tipo de análise é o NDVI, é o índice de vegetação por diferença normalizada. O que ele faz? Ele mede a absorção do vermelho em relação à subida no infravermelho próximo. Quando essa absorção vai diminuindo, esse índice tende a zero. Se esse valor no vermelho é mais alto do que do infravermelho próximo, os valores são negativos, não é uma área de vegetação fotossinteticamente ativa. Então você mede essa profundidade de feição. Já, por exemplo, se você pega um índice espectral como o de análise de queimadas, você tem uma inclinação do infravermelho próximo em relação ao infravermelho de ondas curtas. Quando a vegetação queima, esse local aqui diminui e esse local aumenta. Ou seja, quando a vegetação queima, o infravermelho próximo diminui o seu valor de reflectância e o infravermelho de ondas curtas aumenta. Então essa variação de inclinação do espectro é medida a partir de um índice espectral. É isso que esses índices fazem. E compreendê-los é fundamental para a gente poder se apropriar dessas informações. Por que eu falo disso? Não só a questão da diferenciação de cultivo, mas a possibilidade espectral da investigação de sanidade, como perguntou a audiência no Instagram, essa possibilidade é vista a partir do comportamento espectral. Então eu tenho um comportamento de vegetação sadia, um comportamento de uma vegetação que está passando por uma doença. Isso daí tem alterações. Então a compreensão desses espectros me permite o desenvolvimento de índices. Uma coisa que eu tenho
trabalhado nos últimos anos e tem me chamado muita atenção é a necessidade da gente fazer uma engenharia reversa para a gente entender a disponibilidade de biomassa para queimar e também a severidade dos incêndios florestais. Eu tive agora no final de 2019 em Campo Grande, participando do Wildfire 2019, que foi um evento mundial sobre essas questões de incêndios florestais. E o que eu pude perceber? Boa parte da discussão é a eficiência no apagar o incêndio. E eu vejo que o mais importante seria a gente compreender a dinâmica do espaço para que a gente possa se antecipar e evitar o desastre. Não é assim que a gente trabalha em análise de risco? A gente entende a vulnerabilidade do sistema e se antecipa, porque a análise de risco, o risco é a probabilidade de uma área que é sensível transformar-se num acidente. E o incêndio florestal, ele gera sérios problemas. A gente acompanhou agora, vem acompanhando desde setembro, os incêndios na Austrália. Nós vimos os impactos dos incêndios florestais no Brasil, queimadas na Amazônia e na região da Tríplice Fronteira, gerando uma nuvem de particulados muito intensa que transformou São Paulo numa noite no meio de uma tarde. Então, esse tipo de reflexão é importante da gente fazer para a gente se antecipar. Eu, particularmente, venho trabalhando, eu estou desenvolvendo vários estudos com os meus alunos para fazer essa engenharia reversa. Ou seja, você pega as séries históricas e verifica quando é que ocorreram os grandes incêndios. Numa determinada área, por exemplo, de cerrado, uma unidade de conservação que você tenha mais controle. E a partir daí, você analisa como é o componente de verdor, de umidade, de senescência dessa área, e com essa compreensão você começa a buscar áreas que tenham comportamentos similares para que você possa se antecipar e avaliar essas áreas. E se tiver disponibilidade de biomassa, fazer o manejo integrado do fogo para evitar o incêndio. Né? Ou seja, você coloca fogo, você se antecipa, diminui essa disponibilidade de biomassa. Então, quando ocorrer uma queimada, ela não perde o seu controle e vira um incêndio. Né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante a gente pensar. É a gente fazer a utilização de sensoriamento remoto, de índices espectrais e se antecipar. Eu acho que é para isso que a gente deve conduzir os nossos estudos. Recentemente, nós fizemos um trabalho avaliando os incêndios florestais que ocorreram em Braga, em 2017, em Portugal. Foi o segundo grande incêndio de 2017, eu já mostrei isso em alguns posts. Mas o que a gente fez? A gente analisou a área que queimou e a área que não queimou. E aí a gente foi entender quais eram as variáveis. O verdor era muito alto nas duas. A umidade, a área que queimou era um pouco mais seca e ela era um pouco mais velha do que a área que não queimou. Então, quando você avalia os três componentes juntos, né, numa composição colorida, onde você coloca no verde o verdor, você coloca a senescência no vermelho e no azul você coloca a umidade, você consegue identificar quais são as áreas que têm condições mais favoráveis a queimar, a maior disponibilidade, ou seja, áreas com menor verdor, com menor umidade e com mais senescência, você consegue verificar que aquelas áreas coincidem com os polígonos dos incêndios. É para lá que o fogo caminha. Então, eu acho que a coisa deve caminhar dessa maneira. Eu agradeço a minha audiência, né, em especial esse amigo que mandou essa solicitação de tema sobre a relação do comprimento de onda e a sanidade de plantios, porque isso nos permite avaliar de forma mais ampla a questão da vegetação. Não só a diferenciação de cultivos,
não só a investigação espectral da sanidade desses cultivos, mas também disponibilidade de biomassa, severidade de queimadas, enfim, coisas que são importantes nessa análise. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Qualquer dúvida ou comentário, me manda um e-mail, gmbaptista@gmail.com, e esse episódio, assim como os anteriores, também estará disponível no nosso canal no YouTube, como um vídeo podcast. Eu nem sei se isso existe, mas a gente está, de certa forma, disponibilizando concomitantemente o podcast e o vídeo com a gravação do podcast. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom. No Brasil e na África, né? E essa relação é muito interessante, porque os indivíduos, para poderem professar o sagrado, né? Professar a sua religião, né? Executarem a sua relação com o divino, eles utilizam a natureza. Então há um processo de preservação de verde dentro da área urbana. A gente já começou esse trabalho, dividimos a cidade de Salvador em 4 grandes áreas, e estamos buscando essa relação. Porém, a localização dos terreiros não é muito precisa. O Google, às vezes, te dá informação no meio de uma rua, né? E aí você acaba perdendo essa referência. E também seria interessante a análise do polígono do terreno do terreiro. Mas é interessante porque quando você chega, por exemplo, no bairro da Federação, em Salvador, você chega no terreiro de Mãe Menininha do Gantuá, você tem uma grande quantidade de vegetação, por causa dessa relação do sagrado com o verde urbano. Então, além de ser um elemento de qualidade de vida para os que têm maior poder aquisitivo, tem uma relação também antropológica muito forte. Então, o verde tem que ser pensado. Em áreas muito pobres, como, por exemplo, em comunidades, em cidades mais pobres, você encontra pouca vegetação. O indivíduo ocupa tudo. Ele impermeabiliza quase tudo. Ele tem lá um gramado, ele faz um piso para virar aquilo dali uma área de lazer, enfim. Então não existe essa relação. Existem áreas dentro do Distrito Federal que tem menos do que 12 metros quadrados de vegetação por habitante. Algum tempo atrás, foi feita uma análise do Distrito Federal dizendo que no DF a gente tinha mais verde do que era previsto pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 12 metros quadrados de vegetação por habitante. Mas isso não é verdade, porque você pega o Distrito Federal como um todo, você tem 3 grandes áreas de conservação,
três grandes conjuntos, que são as áreas núcleo da reserva da biosfera do Cerrado, que tem muita vegetação nativa. Mas você tem várias cidades dentro do Distrito Federal que quase não tem vegetação. As áreas mais ricas, sim. As casas no Lago Sul, no Lago Norte, no Parkway, que são os terrenos que têm os maiores IDHs dentro do Distrito Federal e, quiçá, no Brasil, né? Você tem ali casas com uma grande quantidade de vegetação. Então, é um elemento de qualidade de vida. E é importante, então, se fazer essa análise. Não só dos serviços ecossistêmicos gerados, mas também do bem-estar, né, que essa vegetação traz. Seja por sombra, seja por umidade, seja por sequestro de carbono, enfim, né, evapotranspiração, o que for. E para a gente fechar a nossa conversa, eu queria falar da potencialidade dos dados de luz noturna. Eu tenho vários posts nesse sentido e eu acho que é interessante a gente avaliar essa potencialidade. Dados de luz noturna são bastante úteis nos estudos urbanos. Por quê? Quando a gente avalia uma cidade, a gente tem uma diversidade de alvos compondo o nosso espaço urbano. Você tem um pixel de vegetação, você tem um pixel de solo exposto, um pixel de água, um pixel de asfalto, e tudo isso é urbano. Quando você começa a classificar as áreas dizendo isso é urbano, você acaba confundindo com as áreas de solo exposto que tem fora da cidade, com a vegetação que está fora da cidade, com as áreas de asfalto que estão nas rodovias, fora da cidade, enfim, você tem uma diversidade de alvos. Agora, como o homem é o único ser que prolonga seu fotoperíodo, o que isso significa? Ficou de noite, ele acende a luz, ele prolonga o dia, ele simula o dia por iluminação artificial, você pode utilizar essa informação. Por quê? Porque aí o urbano é luz, o não urbano, não luz. E o que é interessante é que existem sistemas sensores, porque um sistema sensor, quando ele passa orbitando o planeta, ele passa na face iluminada adquirindo as informações. Mas quando ele passa na face não iluminada, se ele tiver um nível de sensibilidade, e existem alguns sistemas que funcionam dessa forma, né? Durante muito tempo sistemas militares, hoje nós já temos sistemas como é o caso do VIRS, com a sua banda Day and Night, e você consegue ver tudo que for iluminação, seja navios, né, que estejam com a luz ligada, cidades, incêndios, né? Enfim, você gerou luz na face não iluminada, você separa. E qual é a grande vantagem? É que você trabalhando com a média de um período, então a média você acaba eliminando esses outliers, né? Como por exemplo uma queimada, né? Um navio que passou, ele não está ali o tempo todo. Então na média ele some e aí você trabalha somente com a cidade, porque a cidade está lá todo dia. E qual é a grande vantagem? É que quando você pensa numa cidade, você tem desde casas de um pavimento a prédios com diversos pavimentos. E, então, veja, uma casa é uma unidade de luz. Já um prédio são várias casas, uma em cima da outra. Então, a intensidade de luz de um prédio é maior do que a intensidade de luz de uma casa. Isso normalmente. Então, você começa a inferir o adensamento urbano. Se você relacionar com ilhas de calor, você vê que bate. As áreas mais quentes, mais adensadas, são também as áreas com maior quantidade de luz. Da mesma forma, é uma maneira bastante eficiente, como você tem esses dados obtidos de tempos em tempos, e existem séries temporais, você consegue, de tempos em tempos, ir avaliando o crescimento, quais são os eixos preferenciais de crescimento das cidades, de forma muito mais eficiente e muito mais prática de ser trabalhada, até porque esses dados estão disponíveis em plataformas do tipo Big Data, como é o caso do Google Earth Engine. Então, é uma potencialidade muito grande. Trabalhar com dados de luz noturna é um grande barato, porque você começa a separar os adensamentos das áreas não adensadas. Em 2012 saiu um mapa mundi que mostrava os adensamentos e você vê os grandes vazios demográficos, como é o caso da Antártica, como é o caso de boa parte da África,
as áreas mais geladas e os grandes adensamentos urbanos. Europa, Ásia, Estados Unidos, enfim, o Brasil, a ocupação litorânea do Brasil, tudo isso aparecendo com muita intensidade. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para discutir hoje com vocês no nosso 4º episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Tem sido um grande prazer, um grande aprendizado para mim essa possibilidade. E é o segundo que a gente vai jogar também como um vídeo podcast no nosso canal no YouTube. Então, concomitantemente, sai o podcast na plataforma, nas diversas plataformas, e sai também o vídeo podcast com o mesmo enfoque, né, porque são gravados concomitantemente, no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e me acompanhe nas redes sociais. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, gmbaptista@gmail.com, e eu tento solucionar com certa brevidade. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana. Semana que vem estamos de novo aqui com o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Um grande abraço. Tchau, tchau.